Você sabia que a melhor forma de resolver os conflitos é dialogando? Mas se dialogando você chegar a algum impasse, a melhor forma de resolver conflitos, você sabia que é procurar um poder judiciário? E, alternativamente ao poder judiciário, que não deixa de ser também instâncias do poder judiciário, é procurar cortes de arbitragem ou então bancas de conciliação? Pois é, cortes de arbitragem e bancas de conciliação são o tema, os temas do programa Papo Dinâmico que começa agora. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando mais essa edição do programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais, pelo canal do programa Papo Dinâmico no YouTube, no perfil do programa Papo Dinâmico no Facebook, no Twitter, no Instagram. E também tem lá o canal da PUC TV Goiás, onde o nosso programa também está disponível na internet para você assistir, curtir e compartilhar com seus amigos. Hoje, então, vamos debater sobre bancas de conciliação, cortes de arbitragem, e esse tema nós vamos debater com dois especialistas que estão aqui conosco, a doutora Sônia Caetano. Doutora Sônia Caetano, muito obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, Daniel. Eu que agradeço o convite da TV PUC e estou aqui para esclarecer e para também trazer aqui algumas novidades que nós temos aí a respeito da mediação e da conciliação. Que ótimo. E também com o doutor José Eduardo Barbieri, ele que está aqui conosco. Muito obrigado pela presença, doutor José Eduardo, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao Papo Dinâmico. Muito boa noite. Eu que agradeço, professor Daniel. Boa noite, Sônia, doutora Sônia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Estamos aqui para contribuir. Então, aproveitar que o senhor já está com a palavra, explica para nós, assim, qual a função das cortes de arbitragem? As cortes de arbitragem, ela vem para, vou dizer assim, para substituir uma atividade jurisdicional do Estado, mas com viés privado. Tanto é que ela busca resolver problemas inerentes à atividade privada, do direito privado disponível, o que as partes podem dispor através da presença de um árbitro. O árbitro esse da confiança das partes, Não adianta nada ter uma arbitragem se as partes não confiarem nesse árbitro. Então, é uma substituição de jurisdição. Ao mesmo tempo, ela faz parte reconhecida pelo Poder Judiciário para sua atuação. Tanto é que a sentença dada por um árbitro é um título executivo judicial. Pois é, e qual a diferença da corte de arbitragem para uma banca de conciliação? A banca de conciliação, ela já tem uma característica mais próxima ao que se busca através do diálogo, Enquanto na corte arbitral eu tenho um terceiro que vai decidir, a banca de conciliação, o conciliador, ela, através da banca, vai buscar os pontos em comuns das partes para tentar resolver o problema, e as partes deixarem de progredir com esse conflito. Então, eles passam a entender que existem pontos em comum e resolvem o problema deles ali com o conciliador. Ok. Doutora Sônia, a senhora falou que tem novidades na área de conciliação. Que novidades são essas? Bom, vamos lá, professor Daniel. A arbitragem, como bem colocou aí o nosso colega, doutor José Eduardo, ela é um método alternativo ao Poder Judiciário, uma vez que é realizado fora do âmbito jurisdicional. Porém, ela tem uma composição que depende de um terceiro, ou seja, continua sendo um método heterocompositivo. Ao invés das partes buscarem a solução do conflito, um terceiro vem e impõe aquela decisão. Já a mediação e a conciliação é um método autocompositivo, ou seja, as partes elas mesmas dominam o resultado daquele conflito. Elas mesmas buscam a solução para esse conflito através de um terceiro imparcial que facilita esse acordo. A lei da arbitragem ela é de 20 anos atrás, de 1996, que é a Lei 9.307, enquanto a mediação e a conciliação ela veio a ser estabelecida como um método e foi abraçada pelo novo CPC, e tivemos aí um marco dela no Brasil, que é a Lei 3.000
140 de 2015, ou seja, 20 anos depois da arbitragem. Então, ela hoje passa a ser, ter essa posição vanguardista no nosso ordenamento jurídico. E podemos falar mais sobre ela aí no caminhar dessa entrevista. Sim, com certeza. O programa todo é dedicado à mediação e à conciliação. Quais são as vantagens, doutora Sônia, desculpa, quais são as vantagens, né, desses, digamos, expedientes, desses métodos, digamos assim, de resolução de conflitos, tanto a arbitragem quanto a conciliação? Quais as vantagens para as pessoas que recorrem a elas? Bom, uma das vantagens, e acredito que a maior delas, é a celeridade. Porque uma vez que você passa a buscar um método alternativo ao Poder Judiciário, você não depende mais daqueles trâmites processuais, com idas e vindas do processo, com atos processuais que têm um prazo alongado, com recursos e mais recursos. Então, que as partes podem entrar num procedimento de mediação e conciliação e resolver a questão em poucos meses, em um mês, em 4 meses, tanto na conciliação e mediação, como também nos processos arbitrais. Essa é a grande vantagem. Uma outra grande vantagem que eu reconheço é a confidencialidade. Então, hoje nós temos aí grandes empresas que, ao celebrarem contratos, elas já estabelecem que qualquer conflito oriundo daquele contrato será resolvido através da mediação e da conciliação ou através da arbitragem, porque elas não querem que isso vire notícia, que isso não vá parar aí nos anais, porque uma vez que você protocola uma petição inicial, se aquela matéria não for afeta, por exemplo, ao direito de família, não há sigilo sobre o processo. O processo é público. Então, questões empresariais, por exemplo, muitas das vezes as partes não querem que isso seja divulgado, porque uma vez que você levou para o judiciário, se torna público, todos os atos são públicos, qualquer pessoa pode acessar. E já na mediação e na conciliação e também no processo arbitral, pode haver ali, ou via de regra tem, porque assim a lei estabelece, esse não sigilo e essa não confidencialidade depende de autorização das partes para divulgar. Então, essa, para mim, é uma das grandes vantagens desses processos alternativos ao Poder Judiciário. Doutor José Eduardo Barbieri, quais os tipos de conflitos são próprios, né, para serem resolvidos nas cortes de arbitragem ou nas bancas de conciliação? E também, se o senhor tem algum, né, comentário para complementar o que a doutora Sônia falou, fica à vontade. Assim, e aproveitar, só para falar que a doutora Sônia é uma das, na minha opinião, né, é uma das maiores conhecedoras de mediação e conciliação aqui no estado de Goiás. Eu acompanho o trabalho dela. Fantástico participar aqui com você, viu, doutora? Para mim está sendo um prazer, você sabe disso. Sem contar... Muito obrigada, doutora. Não, sei que não sou tudo isso de forma alguma, mas recebo com muito carinho aqui a sua deferência. Ela levanta a bandeira da mediação e da conciliação mais ou menos uns 15 anos que eu estou aqui em Goiânia, eu sei. Ela e o esposo, né, sempre nessa vida de conciliação e de mediação, e ela tocou um assunto muito importante, que é conciliação e mediação, é criar canais de comunicação. Como se a gente estivesse numa espiral de conflito, a mediação e a conciliação é a forma de captar mais rápido as partes em conflito e manter o diálogo. A partir do momento que já não tem mais esse diálogo, aí se transforma o conflito numa lide e vai para o Poder Judiciário. Mesmo no Poder Judiciário, é como se eu tivesse uma etapa lá que fornecesse a conciliação. Por isso que a doutora Sônia falou da novidade legislativa, né? É que a todo instante o Poder Judiciário oferece às partes a resgatarem o canal de comunicação. E o papel do mediador e do conciliador abre-se no século XXI com uma grande importância. O senhor falou sobre as atividades... Os tipos de conflitos, isso. Os tipos de conflitos, né? As cortes arbitrais, elas necessariamente trabalham o direito patrimonial disponível. O que são os direitos patrimoniais disponíveis? Aquilo que eu posso negociar, alienar, aquilo que eu posso fazer a ceder, né? Uma parte cede a outra. Então, as partes de contratos, até mesmo responsabilidade civil, algum aspecto indenizatório, um aspecto de direito material, algumas questões sobre Estado, né? Porque a parceria pública e privada prevê a arbitragem,
nas relações contratuais entre o direito público, e tenho também algumas questões sobre trabalhista já sendo feitas, né, na questão da arbitragem, e assim, mas questões voltadas ao estado das pessoas, né, estado civil, algum aspecto do casamento, filiação, parte de inventário, tudo que gira esse assunto com mais normativas de direito público, essas antecedem-se através da conciliação e da mediação. Então, eu tenho assuntos muito específicos nisso. O senhor citou aí, então, direito civil, direito de família, partes, né? Alguns conflitos dessas áreas poderiam ser resolvidos. E Sim. Direito do consumidor, é possível Sim. também alguma coisa ser resolvida nas bancas de conciliação ou arbitragem? É possível. A legislação prevê, aliás, o Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública cogente, né, que ela se separa do Código Civil. Embora eu tenha todo um Código Civil, de certa forma, sendo aplicado de forma subsidiária. E o CDC, que ampara o consumidor, ele faz previsão direta de cláusulas abusivas, e uma delas é quando impõe compulsoriamente ao consumidor participar de corte arbitral. E nessa esteira, né, o STJ e o TJGO já entendeu que o consumidor, ele pode sim usar a corte arbitral, desde que ele aceite a corte arbitral. De outra forma, a arbitragem passa a ser um obstáculo, né? E obstáculo também para o fornecedor, para conseguir o seu crédito, de certa forma. Mas, professor, eu quero só ressaltar uma coisa aqui. Quem busca arbitragem, quem busca conciliação e mediação, já presume que ele quer resolver o conflito. Que ele Ok. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos falar disso. Quem é que pode procurar, né, uma solução, né, conciliatória ou um acordo de arbitragem? Quem pode e em que condições ele pode procurar? Então, vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, 21 horas e 30 minutos. E também estamos no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e no perfil do programa Papo Dinâmico, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Hoje estamos falando aqui sobre cortes, né, sobre mediação e conciliação. Estamos falando deste tema, debatendo aqui com a doutora Sônia Caetano, que é especialista na área, e também é especialista na área, o doutor José Eduardo Barbieri. Muito obrigado de novo, eu agradeço mais uma vez pela presença. E vamos, então, ao tema que nós anunciamos, né? Quando é que alguém pode procurar resolver algum conflito por conciliação ou por mediação? Bom, professor Daniel, qualquer pessoa que tem um conflito, como o doutor José Eduardo colocou aí no nosso período anterior, desde que se trate de direito disponível, ou seja, aquilo que as partes podem livremente dispor, elas podem buscar a mediação e a conciliação e também buscar a arbitragem. O mais comum é que as partes hoje busquem esses meios através dos seus advogados. Então, nós temos feito um trabalho aí ao longo desses anos de conscientização dos nossos colegas advogados para que eles estimulem os seus clientes. E, inclusive, nós tivemos uma alteração no Código de Ética do Advogado, em 2017, para adequá-lo a essa nova realidade. O que nós devemos ter em mente hoje? Que o bom advogado não é mais aquele bom de briga, mas sim o bom mediador. E nós estamos caminhando para uma seara semelhante ao que hoje está estabelecido nos Estados Unidos. Você vê ali grandes escritórios de advocacia buscando a negociação, buscando a mediação, buscando a arbitragem. O poder judiciário nos Estados Unidos ele é muito caro. Então, o advogado, ele busca sempre um acordo e evita levar aquela demanda para o Poder Judiciário exatamente em razão da onerosidade. Aqui no Brasil, nós temos uma cultura da litigiosidade. Nós somos um país extremamente litigante. Para você ter uma ideia, nós temos mais de 120 milhões de processos tramitando no Poder Judiciário brasileiro. Isso equivale ao número de demandas do planeta.
nós temos só aqui no Brasil. Então, isso faz parte da cultura. Então, qual é o nosso dever enquanto advogados? É colocar, porque nós, advogados, somos o primeiro juiz da causa. Um cliente chega no meu escritório, eu vou analisar aquela causa, se não houver necessidade de pedir uma liminar, se não for uma hipótese, por exemplo, de um mandado de segurança, eu vou encaminhar esse cliente para mediação e conciliação. Mas se eu não tiver esse perfil, o que eu vou fazer? Vou correr e protocolar uma ação sem nem entrar em contato com a parte adversa. Essa semana, por exemplo, me procurou uma mulher, ela falou, olha, eu fui tomada de surpresa. Meu marido chegou e me disse que entrou com um divórcio litigioso. Falei, mas vocês nunca conversou comigo. A advogada nunca me procurou. Então, infelizmente, nós temos uma gama enorme de profissionais que ainda não se conscientizaram, até porque eles ficam temerosos, achando que com a mediação e a conciliação ou arbitragem, eles vão ter os seus honorários reduzidos. Em razão disso, essa alteração no Código de Ética trouxe como dever do advogado, antes de entrar com litígio, buscar a mediação e a conciliação, e os seus honorários não poderão sofrer redução. Sabe que eu costumo até colocar nos meus contratos um valor maior? Porque um acordo ele é muito mais trabalhoso. Nós temos ali, a gente despende de um fator emocional enorme para você chegar a um acordo. Então, nós temos aí essa gama de possibilidades na área civil, como ele bem colocou, consumerista, família, empresarial, e uma área que eu chamo muita atenção, porque nós temos que olhar quais são os gargalos do Poder Judiciário. Um grande gargalo do Poder Judiciário hoje são as demandas do setor imobiliário, as demandas do setor bancário. Então, as demandas também oriundas do poder público, como o doutor José Eduardo colocou, são passíveis de mediação e de arbitragem? Sim. De 2015 para cá, sim. Isso até então não podia, então não poderíamos buscar. Então, essa é uma grande novidade. Só para concluir, né, professor? Pois não, doutor Barbieri. Essa questão do perfil do advogado, e eu sinto honrado e orgulhoso de participar da PUC Goiás como professor, ela começa na formação do aluno. E nós temos na nossa matriz curricular a matéria de mediação, conciliação e arbitragem e negociação. E é uma das disciplinas no curso de Direito que mais tem chamado a atenção dos alunos. Os alunos têm participado e buscando uma nova formação para que ele, no mercado de trabalho, ele atue diretamente nessa área. Nós temos, assim, uma falta de profissionais que tenham o perfil, como é que eu vou dizer assim, um perfil humano, um perfil capaz de ver que o que está faltando na outra parte é diálogo. Então, o advogado ele tem que ser aquela pessoa que busque a comunicação e resgate, como se ele trabalhasse em algum operador de telefonia e falasse, olha, está aqui, agora isso aqui a gente pode resolver? Resolveu. Professor, quantas vezes eu vi uma sentença no Poder Judiciário se transformar em 10 ações judiciais? Quer dizer, uma sentença parece procriação de lides. A gente acha que o Poder Judiciário resolve e não resolve. O que resolve são as partes. Elas, de maneira ética, resolverem um problema delas. Doutor Barbieri, tem limite de valor da ação para ser pleiteada nas bancas de conciliação, na arbitragem? Nada. Pelo contrário. Só a natureza mesmo, só a natureza que limita. As grandes discussões internacionais sobre petróleo, commodities, ação, é tudo em mediação, conciliação e arbitragem. Perfeito. Quando uma empresa... Pois não, doutora Sônia. Não, só para complementar aqui a fala do professor Barbieri. As grandes ações, e como nós colocamos aqui, os grandes contratos são resolvidos através da mediação e da conciliação, e recentemente nós tivemos um exemplo, que agora acredito que vai vir com muito mais força, porque nós temos já um projeto de lei em andamento, estabelecendo a mediação e a conciliação nas recuperações judiciais. A recuperação judicial da Oi, por exemplo, ela foi solucionada através da mediação. Então, para você ver, um valor altíssimo ali, e foi um resultado bom. Quantos anos você acha que essa recuperação judicial levaria se tivesse no Poder Judiciário? Nós não sabemos a data de quando ia terminar, só o início. Você dá entrada numa petição, você sabe a data que você entrou. Quando ela vai terminar, você não sabe. O advogado que precisa, o fim do processo para o seu cliente,
sinto muito. Ele não está sendo leal ao seu cliente. Ele está mentindo, porque não tem como prever. Vocês disseram aí que o advogado pode atuar como representante, né, como representante da parte num processo aí de conciliação e mediação. Mas quem pode ser mediador ou conciliador? Tem que ser advogado também? Não. Bom, se você me permite, Zé Eduardo, eu posso falar a respeito? Posso responder essa pergunta? Bom, vamos lá. Nós temos que diferenciar a mediação extrajudicial e a mediação judicial. Eu sou fundadora e diretora jurídica da Mediale, que é uma Câmara de Mediação e Conciliação e escola. Então, a Mediale, ela é credenciada pelo CNJ e está cadastrada aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cadastrada no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e nós capacitamos mediadores e conciliadores. O curso, ele é um curso, digamos, complexo, porque ele envolve uma parte teórica e uma parte prática que é demorada. Então, o aluno ele tem que participar das audiências de mediação e conciliação para ele ter essa experiência e, no final, ele se capacitar. Então, o mediador e o conciliador que atua no âmbito do Poder Judiciário, ele tem que ser devidamente formado por essas escolas credenciadas pelo CNJ. E aqui no Estado de Goiás, a única, por enquanto, que é credenciada é a Mediale. Ou o aluno faz esse curso numa escola credenciada, ou ele faz esse curso nas escolas judiciais. Mas de 2 anos para cá, as escolas judiciais não estão oferecendo esse curso para o público externo, mas formando apenas os servidores do Poder Judiciário. Qual o requisito para ele fazer? Ele tem que ter um curso superior? Vamos lá. Para ele entrar na Mediale... Vou explicar para você. Para ser conciliador, ele basta estar, claro, com a sua maioridade completa para ser conciliador. Para ser mediador, ele precisa ser bacharel em qualquer curso superior por um período de 2 anos. Isso para ele ser um mediador judicial. Precisa ser advogado? Não. Precisa ser bacharel em direito? Não. Então, nós temos excelentes mediadores que são psicólogos, corretores de imóveis, enfermeiros, excelente. Tem que ter 2 anos de curso superior, mas um curso completo, né? Um curso concluído. Um curso tecnológico, no caso. Isso, um curso concluído. Isso. Ele concluiu um curso superior reconhecido pelo MEC, ele terá o diploma dele expedido, então, para ele ser mediador judicial. O conciliador, não. Basta ele ter 18 anos de idade. Ele pode ser conciliador judicial. Agora, o extrajudicial, nós não temos essas regras estabelecidas pela Lei 3.140 e nem pela Resolução número 125 do CNJ, e eu preciso dizer aqui também, antes que a gente caminhe um pouco mais, que além da Lei 13.140 de 2015, o nosso primeiro grande marco é a Resolução número 125 do CNJ, que é de 2010. Então, toda a base nossa, ela está dentro dessa resolução do CNJ, onde ela estabelece esses parâmetros para o mediador e o conciliador. É importante deixar bem claro aqui que não precisa ser advogado. É claro que, como nós temos um grande número de profissionais no mercado, da área do direito, é muito bom que nós tenhamos agora esse interesse dos advogados ou dos bacharéis em direito para a mediação e a conciliação. Se eles se especializarem ou se tornarem bons mediadores, eles podem ter uma atuação e ter uma rentabilidade aí tal qual de um advogado. Então, isso é muito bom, né? Nós vimos isso com muitos bons olhos. Ok. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Vamos retomar essa questão da profissionalização aí dos mediadores e conciliadores e também vamos ver como é que as bancas de conciliação e as cortes de arbitragem estão atuando durante a pandemia. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, e também no canal do YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico no YouTube, e no perfil do programa Papo Dinâmico no Instagram, no Twitter, no Facebook. Hoje, falando aqui de mediação e conciliação, com a doutora Sônia Caetano e o doutor José Eduardo Barbieri. Eles que são especialistas nessa área, são professores, pelo menos o professor José Eduardo Barbieri, já disse aqui no programa, é professor da PUC Goiás. Doutora Sônia, a senhora é professora também?
Sou professora lá na escola, né? Sim. E na PUC também. Lecionei na PUC durante cerca de 10 anos, Direito Processual Civil, Prática Jurídica. Eu sempre gosto de falar com o doutor, mas quando eu falo com o professor, eu tenho muito mais consideração, viu? Porque é uma missão ser professor, né? Ser doutor é o quê? Uma condição, mas ser professor é uma missão. Eu acho muito bom, porque geralmente um professor, ele, além de ser um sábio, tem uma sabedoria sobre a área que ele ensina, ele também tem um carinho, tem uma forma amorosa, digamos assim, de fazer a sua leitura, né, da realidade. E a gente vê isso transparecido nas falas de vocês aqui durante o nosso programa. Mas então, vamos só para encerrar aquele assunto do bloco anterior, eu queria saber do Dr. Barbieri, é possível a pessoa encarar um profissional qualquer aí que fez esse curso lá na escola da doutora Sônia, ele encarar isso como uma profissão, como mediador ou conciliador? Professor, quem faz parte dessa área de mediação, conciliação, e questão até mesmo da arbitragem, ele tem um papel de liderança, um líder nato na sociedade, porque ele carrega a confiança das partes, né? Então, quando eu falo assim de que tem alguém que é mediador ou conciliador, eu já tenho assim um respaldo de conduta dessa pessoa. Hoje, a doutora Sônia sabe muito bem do que eu estou falando, hoje ainda nós não temos uma valorização assim do nosso mediador, que tem essa relação com o Poder Judiciário, e nós estamos começando na parte privada, essa parte de mediação e conciliação, a conseguir um retorno financeiro. Acredito assim que para ser, inclusive para a arbitragem, né? Nós estamos no estado de Goiás, e no estado de Goiás ainda se tem um olho meio assim enviesado quando se fala de meios alternativos, né, de solução de conflitos, porque a gente espera que um juiz de direito vai pôr fim ao conflito, e não é assim. O que a gente tem são pessoas líderes que estão dispostas a resgatar essa comunicação. Então, ainda não é possível a gente falar de viver de, né, viver de, mas conforme as formações vão acontecendo e o nosso Poder Judiciário olhando para o mundo privado, dizendo, olha, há a possibilidade de fazer parcerias públicas e privadas, né, dentro dessas áreas, e prestigiando o trabalho, veja da doutora Sônia, o trabalho de formiguinha, de carregar uma construção diária de mediação e conciliação no Estado, essas horas de falar assim, olha, são líderes e que merecem esse respaldo. Então, eu acho que é com atividades da Mediale que a gente consegue uma profissionalização, né, definitiva. Continuando com o senhor ainda, quando é que o árbitro, porque eu vi aí que a conciliação, o conciliador é aquele que procura fazer as partes entrarem num acordo, não é? É. Mas a arbitragem não tem alguma função em que o árbitro decide pelas partes? As Sim. partes discutem, ele procura levar os dois a entrar num acordo, mas em algum momento tem que tomar uma decisão. E aí pode ser que as partes ficam ali indecisas e o árbitro que decide, tem alguma possibilidade dele decidir? E em que Sim. condições ele decide? Professor, o primeiro momento de uma arbitragem é a conciliação. Quando ele percebe que não existe essa comunicação, ele parte para a decisão. E quando ele parte para a decisão, ali, nesse momento, enquanto ele é árbitro, ele está revestido da toga do Poder Judiciário. Tanto é que se ele fugir disso, ele comete crimes de mãos próprias, né? Então, como se ele tivesse corrupção, concussão, qualquer outro crime que envolva o magistrado. Então, ele está ali como juiz de direito, ele vai decidir. Então, na corte de arbitragem, o árbitro, né, o que faz a mediação, ele tem a autoridade de poder decidir pelas partes caso elas continuem ali sem entendimento. E se a corte arbitral não tiver previsão dentro da corte de um recurso, alguma coisa assim, né, a sentença foi dada. Não tem como fugir dela. A condição é que as partes teriam que aceitar esse árbitro como árbitro deles. Lá no começo. Lá no começo, isso. E uma vez antes de começar o processo, o árbitro tem que perguntar se as partes estão de acordo. Isso, ou já está previsto no contrato que eles fizeram. Ou já está previsto no contrato. Exato. Desde que o contrato não seja um contrato de prestação de serviço, um contrato
digamos, consumerista. Exato. O consumidor, consumerista. Exato. E que envolva necessariamente direito patrimonial disponível. Mas em off, o senhor falou para mim que mesmo um contrato consumerista poderia ser resolvido na corte de arbitragem se o cliente aceitar. É isso? Se ele, está previsto aqui no contrato, é abusivo, mas você aceita? Eu falei, não, eu aceito. Aí pode. Pode, exatamente. Ah, que ótimo. Doutora Sônia, a senhora tem algum comentário a respeito dessa questão? Olha, eu vou só complementar aqui o nosso colega, doutor José Eduardo, que considerando aqui essa diferenciação, que eu acho importante a gente deixar claro aqui para os nossos ouvintes, que quando as partes procuram a arbitragem e aceitam a arbitragem, isso elas estão dizendo, terceiro, vem aqui e dita a regra. Terceiro, vem aqui e julga essa questão. Quando elas vão para uma Câmara de Mediação e Conciliação, e só fazendo aqui uma correção, porque, via de regra, as pessoas ainda têm uma confusão, a Corte de Mediação, não. Nós não temos essa previsão legal. A nomenclatura correta é Câmara. Câmara de Mediação e Conciliação. E podemos ter Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem. A nomenclatura Corte se assemelha às nomenclaturas dadas no Poder Judiciário. Então, para que o público, para que a sociedade não fique confusa, nós temos tem gente que usa decisões. o termo tribunal arbitral. Tem gente que usa a expressão tribunal arbitral. Daniel, muito obrigada por você ter feito essa colocação. Volta e meia chegam processos, e a gente toma conhecimento, visando exatamente que essas empresas, porque são empresas privadas, alterem a sua nomenclatura, porque nós não podemos confundir o público. Então, a partir do momento que alguém recebe, você está lá na sua casa e recebe uma cartinha para você comparecer numa sessão de mediação e conciliação, num tribunal arbitral. Você vai receber aquilo, imagina você, uma pessoa leiga, que não tem conhecimento, você fala assim, meu Deus, tribunal, é poder judiciário. Já estou no tribunal. Então, isso é vedado. A resolução número 125 do CNJ, ela veda essa nomenclatura. Ela veda, inclusive, que essas empresas utilizem símbolos do Poder Judiciário. Por exemplo, a Mediale é credenciada pelo Tribunal de Justiça, é cadastrada no CNJ, mas você não vai encontrar na Mediale nenhum símbolo do Poder Judiciário, nenhuma vinculação à nomenclatura de tribunal, de corte, para que o público não fique confuso. Sim. E a senhora ainda não tem nem a carteira de juiz arbitral, né? Porque para dar carteirada... Muito bem, professor, muito bem. Olha só, nós temos uma decisão do STJ, inclusive, da palavra do ministro, não me lembro aqui se foi o ministro Luiz, ele tem uma decisão dele determinando o cancelamento dessas nomenclaturas. Isso faz parte também da resolução do CNJ. Não pode ter carteira de juiz arbitral, não pode ter carteira de mediador, porque nós tivemos histórias, viu, aqui no estado de Goiás, então, de alguns juízes arbitrais que davam carteirada até no trânsito. Para lá, opa, eu sou juiz arbitral. E tem um juiz hoje inclusive, foi para o tribunal, que é o doutor e querido professor Reinaldo. Ele teve uma batidinha de trânsito ali perto da Praça Tamandaré. O carro bateu atrás do carro dele, e ele, magistrado, isso há uns anos atrás, cerca de 8 a 10 anos atrás. Aí ele desceu do carro, aí o motorista já abriu a porta nervoso, falou assim, o senhor que teve culpa, e o senhor não sei o que, o senhor me respeita, eu sou juiz, e tirou a carteira de juiz arbitral. Ele falou, é para dar carteirada? Então toma a minha aqui. Eu sou juiz judiciário. Então, isso não pode acontecer, nós não podemos confundir a população. Então, nós que atuamos com esses meios adequados ou alternativos, nós estamos aqui na condição de particulares, certo? Agora, vou reforçar aqui o que o professor José Eduardo colocou. O mediador, quando ele está exercendo a função e no exercício da sua função, ele se equipara ao servidor público para todos os efeitos da lei penal. O árbitro também, de igual modo. Então, ele se equipara a servidor público para os efeitos penais, ou seja, ele pode ser autor
do crime de corrupção, do crime de peculato, que são crimes próprios do servidor público. Então, nesse ponto ele se equipara, mas nos demais, nas prerrogativas, de forma alguma. Tá bom, ficou ótimo. Sim, doutor Barbieri. Aqui no estado de Goiás, aqui em Goiânia, né, nós tínhamos, né, agora que está melhorando a ideia de arbitragem, né, nós tínhamos até a necessidade de estar ligado ao Poder Judiciário, isso nunca existiu, porque é uma empresa. Não, e no segundo momento, não existe na lei previsão nenhuma. E no segundo momento, oficial de justiça mandando cumprir ordem, cumprindo ordem de justiça. É loucura. Mandando, penhorando, cumprindo penhora. Lembrei aqui agora do julgado, do ministro Luiz Alberto Barroso. Luiz Alberto Barroso foi o relator do recurso julgado no STJ, que declarou a nulidade da parceria pública-privada estabelecida por uma corte arbitral sediada aqui em Goiânia, com o Tribunal de Justiça. Esse julgado ele foi mais ou menos de março de 2017, quando o ex-presidente do Tribunal de Justiça, Gilberto Marques, assumiu a presidência do tribunal. Uma das primeiras medidas dele foi cumprir essa decisão do ministro Luiz Alberto Barroso. Então, não pode ter parceria pública e privada. Por quê? A função jurisdicional, ela só pode ser exercida pelo Estado. Ela é uma função estatal. Ela não pode ser exercida por um ente privado. Então, corte não pode ter denominação, tem que chamar Câmara. O juiz arbitral ele é particular e o tribunal arbitral, só para completar, o que é tribunal arbitral? Vou explicar para você. Não tem que estar sediado em lugar nenhum. Não é um órgão, não é uma entidade. É o seguinte, como chama a nossa colega aqui, como chama essa colega que nos convidou aqui? Claudiane Rodrigues. A Claudiane chega aqui agora e fala assim, eu tenho uma questão para ser resolvida. Eu preciso que seja julgada por um tribunal arbitral. Eu quero que vocês componham o meu tribunal arbitral. Sônia, Eduardo e Daniel. Pronto. Vamos compor um tribunal. Compomos o tribunal arbitral, nós três, certo? Vamos resolver a questão da Claudiane? Terminamos de resolver? Esse tribunal arbitral foi dissolvido. Isso é tribunal arbitral. Acabou. Certo? Então, tribunal arbitral é isso. Só se dá dessa forma. Não de outra. Qualquer outra coisa é enganação. Cuidado. Tá bom. Nós temos que fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Vamos retomar a ideia da pandemia. Nós não falamos da pandemia ainda. Vamos ver como é que a mediação e a conciliação estão ocorrendo agora durante a pandemia. Daqui a pouquinho já a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, no canal do YouTube, no programa Papo Dinâmico, no perfil do programa Papo Dinâmico, no Facebook, no Instagram, no Twitter. E hoje debatendo aqui sobre mediação e conciliação com a doutora Sônia Caetano e com o doutor José Eduardo Barbieri. Então, doutora Sônia, como é que as já aprendemos que são câmaras de arbitragem, câmaras de conciliação. Como é que elas estão se virando durante a pandemia? Está acontecendo conciliação durante a pandemia e de que forma? Bom, nós tivemos aqui um grande marco nessa pandemia. Nós passamos a utilizar todas as plataformas de mediação online, como estamos aqui agora gravando essa entrevista à distância. As audiências de mediação e conciliação no âmbito do Poder Judiciário, no âmbito das câmaras privadas, também está sendo feito de forma virtual. Estamos usando a plataforma Zoom, estamos usando o WhatsApp, as conversas por videoconferência, porque permite ali até 8 pessoas conversarem. Isso está fluindo de uma forma tão boa que provavelmente, após esse período de isolamento, o Poder Judiciário e as câmaras vão continuar usando este recurso. Isso possibilitou aqui pessoas se aproximarem e uma realização de audiência com muito mais celeridade e com muito mais eficácia. Não estou vendo prejuízo para as audiências de mediação e conciliação, tanto no âmbito do Poder Judiciário como no âmbito das câmaras privadas. Isso tem sido feito com muita frequência. A exemplo
nós temos aí agora grandes empresas públicas, como a Caixa Econômica Federal, por exemplo, aderiu à mediação e à conciliação online para resolver a questão dos seus contratos. O Banco do Brasil também está procurando as câmaras de mediação e conciliação para resolver, através da mediação online, a questão relativa aos contratos que estão inadimplidos. Eu vejo com bons olhos e acredito que esse é um dos efeitos benéficos, porque todos nós tínhamos medo de lidar com essas ferramentas. E agora isso banalizou. Então, você fala, mas o semi-analfabeto... Gente, hoje, quem não tem um WhatsApp no telefone? É muito raro. Então, uma vez que as audiências podem ser realizadas através do WhatsApp, de uma chamada em grupo, isso está sendo feito com frequência. Perfeito. Doutor Barbieri, podemos dizer que as câmaras de arbitragem são instituições privadas, né, organizadas por iniciativa privada, e as bancas de conciliação ou câmaras de conciliação são mais vinculadas ao Poder Judiciário ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Professor, são dois caminhos, né? Existem as duas partes. As bancas de conciliação e mediação, elas podem ser privadas e também terem o convênio com o Poder Judiciário. E as cortes arbitrais, elas são necessariamente privadas. Aliás, eu posso ser um árbitro e não precisar nem ter uma empresa montada. Basta as pessoas... Qual é a força, o peso de uma decisão de uma Câmara de Arbitragem? Ela tem efeito como efeito de uma decisão judicial? Ela é considerada um título executivo judicial. Ali eu tenho uma sentença judicial. A partir desse momento eu passo a cumprir essa sentença. Vou até o Poder Judiciário e uso o procedimento executório para fazer valer o meu dinheiro. Nas bancas de conciliação também a decisão ela tem força também executiva? Também. Mas só que se eu tiver no mundo privado, eu tenho um título executivo extrajudicial, que aí eu tenho que executar. Okay. Agora, se eu tiver vinculação ao Poder Judiciário, aí também tem um título executivo judicial. Tá. Onde hoje a doutora Sônia quer falar sobre isso também? Por favor, doutora Sônia. Não, é só para complementar, quando nós temos, só para diferenciar, né? Numa Câmara arbitral ou quando o procedimento é feito por um árbitro, você tem a sentença. E quando você faz esse procedimento através da mediação e da conciliação, você não tem uma sentença, você tem um acordo. Esse acordo, celebrado numa Câmara privada, ele equivale a um título executivo extrajudicial. Mas uma vez que a Câmara encaminha para homologação no Poder Judiciário, você passa a ter um título executivo judicial. Diferença de peso entre um e outro existe? Não. O procedimento para o cumprimento é o mesmo. Quem no Poder, doutora Sônia ou doutor Barbieri, quem lá no Poder Judiciário homologa esse acordo extrajudicial? O juiz. Por isso que o senhor falou assim, banca de conciliação, né? Muitas vezes, quando a gente fala de universidade, elas estão ligadas à construção de bancas dentro da faculdade, certo? Perfeito. E aí, necessariamente, elas estão linkadas a um juiz que regulamenta ou que fiscaliza essa banca de conciliação. Então, é ele que faz a homologação desse acordo. Então, essa homologação já vira um título judicial. Ok, agora tem muitas câmaras de arbitragem, mesmo bancas de conciliação, dentro de organizações que têm interesses parciais, digamos assim, como parte, né, no processo. Isso é legítimo? Doutor Barbieri, por favor. Porque eu quero deixar bem claro como um lado de professor, certo? Certo. Eu quero até... Eu sei que eu tenho o apoio da doutora Sônia, mas eu quero protegê-la nesse sentido. Professor, em hipótese alguma tem que ter relação, porque tem que ser imparcial. A imparcialidade deve prestigiar os dois lados. É difícil entender que uma determinada corte arbitral, uma câmara arbitral, ela possa nascer dentro de um viés propriamente dito para amparar um lado. Mesmo que as partes tenham seus advogados, ali eu tenho uma certa imparcialidade. E um dos vícios da arbitragem, o vício da sentença arbitral, é a questão da parcialidade. Então, em hipótese alguma, tanto é que nós estávamos falando no intervalo sobre a decisão do Luiz Barroso, foi um dos momentos que ele disse o seguinte: a Constituição Federal está chegando no estado de Goiás, porque nós tínhamos um vínculo entre cortes particulares
junto com instituições... Cortes vinculadas a sindicato patronal ou sindicato laboral. Isso em 2017. Para decidir interesse dessas 2017 partes. esse julgado. Então, assim, o pessoal fala assim, mas eu fui para a corte. A população, e eu vou falar de Goiânia, é extremamente carente dessas informações. Elas acreditam que estão dentro de um juiz, de um poder judiciário, pelas nomenclaturas, pela força, pela forma, pela imposição violenta que essas câmaras funcionariam como sindicatos pelego na época do... Exatamente. E o que é pior, professor? O que é quando pior? tinha o sindicato pelego, né? Essas decisões recentes do STJ e do TJGO, de falar que o consumidor tem que buscar, ela vem inibindo por completo determinadas cortes arbitrais que existem em Goiânia a fazer o que fazem com a outra parte, que nem sequer tem diálogo dentro das cortes. É necessário ter E o importante aqui ressaltar que quando as partes sentam nessas cortes de arbitragem, sequer lhes é oportunizado responder se aceitam ou não aquele árbitro. Porque como o professor colocou aqui, o árbitro pode ser qualquer uma das partes, diferentemente do mediador e do conciliador, que tem que passar por aquele curso. Então, aqui, eu e Eduardo entramos em conflito. Eduardo, você concorda? Vamos chamar o Daniel para ser o árbitro? Concordo, você concorda? Vem cá, Daniel. Okay. Você vai ser o nosso árbitro. Aí nós autorizamos você a decidir essa questão. É isso, perfeito. E aí eu não poderia ter algum vínculo com uma das partes, porque eu teria que, inclusive, declarar impedido, né? Professor, é tão perfeito. Aí você se reveste daquela imparcialidade do juiz. Você se reveste de todas aquelas características que o magistrado tem que ter para julgar uma causa. Ele tem que ser imparcial, ele não pode ter interesse na causa. Vamos ver, doutor Barbieri, pois não. É tão perfeita a legislação que ela segue, desde a década de 90, ela segue um tratado internacional da década de 20, em que tem que ser imposta num país que está em desenvolvimento econômico. Então, o que se quer? O senhor pode ser analfabeto, mas se nós dois confiamos em você, a sua sentença não pode ter nada de direito, só de falar assim, olha, eu acho justo que o senhor pague tanto. Isso já é uma sentença. Essa é a lindeza da lei. Gente, infelizmente eu tenho que encerrar. A Claudiane tem tempo de me bater aqui, porque eu não encerro. E nós temos que encerrar, porque o tempo acabou, infelizmente. Eu sei que o assunto não terminou, tinha muitas mais coisas para perguntar, mas temos que encerrar. E, portanto, eu agradeço muito a presença de vocês. Muito boa noite, doutora Sônia Caetano. Espero que eu que agradeço muito, professor. Eu que agradeço muito. Tá bom. Doutor José Eduardo Barbieri, obrigado pela presença, boa noite. Obrigado você pelo convite, professor, doutora Sônia, um grande abraço, estamos às ordens. E para você que nos acompanhou até aqui, um grande abraço, boa noite, até a próxima.